Irmãos, é sempre com temor e tremor que a gente abre a palavra do Senhor para expor, porque o pregador tem uma responsabilidade muito grande de falar para a igreja, para o rebanho, a verdade que a palavra expõe aos nossos corações. Nosso texto muito conhecido, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. Essa mensagem surgiu, o Senhor me deu ao coração, depois de ouvir muitas indagações das pessoas, no mês de dezembro, e agora também no princípio de janeiro. O que vai ser de nós nesse novo ano? Quais as expectativas que nós temos e quais as decepções que teremos durante este ano? E isto gera, queridos, em muitos corações, insegurança, que é o nosso tema de hoje. Daqui a pouco os irmãos vão ver. Como triunfar sobre a insegurança deste novo ano? Como triunfar? Como você vai superar? Como você vai estar acima de qualquer pensamento que gere no seu coração a insegurança? E o profeta responde isso para a gente. É o que nós vamos compartilhar nesta manhã. Leiamos juntos. Abacuque 3, 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente. Oremos. Pai querido, nós sabemos que esse é o momento principal do culto, que é o momento da exposição da Tua palavra. Pai, com temor e tremor, nos colocamos diante do Teu trono, com essa função tão difícil, ó Pai, de ser o porta-voz da Tua palavra. Mas quem fala, ó Pai, é Teu Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos. E o Senhor que já sondou cada coração que está presente aqui, e cada coração que está conosco pelas redes sociais, aplica agora, ó Pai, a Tua palavra segundo a necessidade de cada um. Como eu disse já, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada necessidade. Por isso, Pai, trabalha em nós através da Tua palavra nesse instante, na iluminação do Teu Espírito Santo. Te adoramos, ó Pai, porque podemos estar na Tua casa e podemos prestar-te culto. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra triunfar, que eu vou usar no texto aqui, significa prevalecer. Como prevalecer? Porque ela significa também você ter vantagem, então significa você preponderar. Mas nós vamos trabalhar com o sentido de prevalecer. E a palavra insegurança, usado no sentido de desamparo, ou também no sentido de estar desprotegido, sem qualquer proteção. Então as pessoas dizem, o que nós vamos fazer agora? Quem é que vai nos socorrer? Então esse é o sentido da palavra insegurança. E a insegurança tem envolvido muitas áreas da vida das famílias. Por exemplo, a área do emprego. Será que eu vou permanecer no mesmo emprego? Será que eu vou ser dispensado? Ou será que o Senhor vai abrir uma outra oportunidade melhor? Isso tem gerado insegurança nos corações das pessoas. Qual será a situação da minha família?
Será que meus filhos, meus netos, meus bisnetos estarão aos pés do Senhor neste ano? Alguns fora da palavra do Senhor, alguns andando longe dos caminhos do Senhor. E a pergunta que não se cala: o que nos aguarda com o novo governo do nosso país? Então são perguntas, são questões, queridos, que geram no coração da pessoa insegurança. Em meio a tudo isto, nós temos uma convicção. Nós servimos a um Deus, a um Pai Celestial, que conhece o amanhã. Sabe de tudo que vai acontecer durante esse ano. Por que essas perguntas geram em nós a insegurança? Porque nós queremos usar o atributo de Deus, de saber sobre o amanhã. Só Deus sabe o amanhã. Esse é o atributo dele, não é nosso. Então, quando nós queremos usar esse atributo, que é somente dele, então somos atirados em meio às preocupações, em meio às inseguranças, que nos abalam, também nos entristecem. E eu pergunto a você, amado irmão, amada irmã, você está preparado para esse novo ano? Já está preparado para o amanhã? O profeta está olhando para a sua nação, e Deus já falou com ele que vai enviar sobre eles o juízo. Eles vão ser invadidos, pisados, maltratados, violentados pelos caldeus, que tinham um exército muito violento, muito truculento. Então o profeta já vê a destruição da sua nação. Isso era juízo de Deus. Porque o povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. O povo de Israel estava envolvido em corrupção. E Deus não aceita isso no meio do seu povo. Então Deus anuncia ao profeta o juízo. E o profeta então tem essa visão dessa situação terrível que a sua nação enfrentaria. Mas o servo de Deus permaneceu inabalável. Esse é o desafio ao seu coração nesta manhã. Por mais que você esteja inseguro, por mais que você esteja insatisfeito, por mais que você esteja preocupado, permaneça inabalável. Por quê? A alegria do coração do profeta alicerçava no Deus que ele servia, e não nas circunstâncias que o rodeavam. E mesmo que não restasse nada na terra, veja que ele faz aqui um resumo. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, na uvas, né? Ainda que o produto da oliveira minta, que eram os 3 alimentos chaves do povo de Israel, ainda que o campo não produza mantimento, trigo, ainda que não haja a lã das ovelhas, e ainda que não haja leite ou carne do gado. Então veja a situação que está sendo pintada no coração dele, do que será a sua nação. Ele diz assim que o seu coração está firmado em Deus. Não está firmado naquelas circunstâncias que estariam envolvendo a sua nação. E alguém afirmou com muita segurança que a insegurança do amanhã jamais abalará aquele que confia no socorro de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou colocar todas as expressões aqui no pessoal. O servo de Deus me ensina, ou ele compartilha comigo, com você,
nessa passagem, 3 lições de como triunfar sobre a insegurança. 3 lições de como triunfar sobre a insegurança. E a primeira lição que ele nos mostra está no versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, a primeira lição, queridos, que nós aprendemos com o profeta é de que o motivo da minha alegria é o meu Deus e não a minha segurança ou insegurança. Estava conversando semana passada com uma pessoa que, a gente comentando, né, sobre o grande prêmio da Mega Sena, que todo mundo estava de olho nele, né? Essa pessoa falou assim, olha, lá na minha cidade, no interior, uma família ganhou um dinheiro muito grande na Mega Sena. Um dinheiro realmente extraordinário. Mas hoje estão todos na miséria. Porque começaram a gastar. Gastar. E um dos filhos envolveu com jogos, acabou perdendo tudo e teve de fugir para não ser morto. Então, queridos, a minha insegurança, ou seja, a minha alegria, é o meu Deus. Não é aquilo que me rodeia. É isso que o profeta coloca aqui, ele compartilha comigo e com você. Ele diz, pode haver escassez de alimento, e isso vai entristecer o coração das pessoas. A subsistência está em risco. Contudo, ninguém pode tirar do coração dele a sua alegria. E eu desejo, de todo o coração também, que esse seja o seu motivo para esse novo ano. Que a sua alegria seja o Deus que você serve. Que não seja aquilo que te rodeia. Por mais privilegiado que você seja pelo Deus Todo-Poderoso, essa sua alegria tem de ser o seu Deus. Como eu disse, o exército viria e devastaria tudo. Arrasaria tudo. Eles queimavam as plantações, roubavam tudo, quebravam tudo que existia e ficava um caos onde o exército passava. Então o profeta diz assim, mesmo diante da fome, mesmo diante da miséria, nada pode arrancar a alegria do meu coração. Por quê? A minha alegria é o meu Deus. Não são essas coisas que estão me cercando. Então, queridos, o amanhã, como o profeta estava já prevendo, pode trazer escassez. Mas não pode tirar a alegria que Deus coloca no nosso coração, através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso você tem de ser uma pessoa alegre. Que a sua alegria não provém das coisas deste mundo. Ela provém de Deus. O motivo da minha alegria é o meu Deus, não a minha segurança ou insegurança. Eu imagino que o profeta pensava assim, quanto tempo vai durar o alimento que nós temos? Essa lavoura que nós temos, que está sendo colhida agora, quanto tempo nós vamos ter? Quando será tudo destruído? Quanto tempo vai durar um calçado? Quanto tempo vai durar uma peça de roupa? Se a nossa alegria estiver nessas coisas, nossa alegria vai se acabar em muito pouco tempo. Porque a alegria inabalável está no Senhor. E nele a nossa alegria se firma. Queridos, o mesmo Deus, o profeta Abacuque, é o nosso Deus hoje. Não houve nenhuma mudança nesse Deus. Ele continua o mesmo. E como dizem Hebreus, será o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Portanto, se a gente sofrer algum golpe de escassez, nós estamos protegidos por Deus. Como Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não diz assim: fui moço, porém agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado e, como é que completa o versículo? A sua descendência a mendigar o pão. Veja que coisa maravilhosa. Eu falo sempre com minhas filhas, agora com meus netos, que eu estou colhendo hoje, e eles também, a fidelidade dos meus pais no passado. Meus pais foram servos fiéis a Deus. Então a gente está colhendo. Jamais a sua descendência irá mendigar o pão. Esse é o Deus fiel a quem nós servimos. Esse é o Deus de quem todos nós precisamos ter os nossos pensamentos e os nossos corações voltados para Ele. Por alegria, queridos, nos recursos deste mundo, é pedir para se entristecer, pois o amanhã eles podem não estar mais à nossa disposição. Porém, Deus permanece eternamente. Então, nós aprendemos nesse texto com o profeta de que nós vamos triunfar sobre esse novo ano, sobre qualquer tipo de insegurança que possa aparecer. Por quê? Qual é o primeiro ponto da mensagem? Porque a minha alegria, o motivo da minha alegria é o meu. Falo com a boca cheia. O motivo da minha alegria é o meu Deus. É o meu Deus o motivo da minha alegria. Não são as coisas que esse mundo oferece. E o profeta continua. Ele mostra agora a segunda razão por que eu vou triunfar sobre a insegurança desse novo ano. Ele diz assim: em meio à segurança ou insegurança do novo ano, que se inicia, sou fortalecido por Deus. Então, primeiro, o meu Deus é a minha alegria, por isso que eu vou passar por cima de tudo. Em segundo lugar, eu vou passar porque eu sou fortalecido por Ele. Veja o que diz, versículo 19, a primeira frase: o Senhor é a minha fortaleza. Vamos falar? O Senhor é a minha fortaleza. Então, queridos, as adversidades que são colocadas ao nosso redor, pelos acontecimentos do ano, não são capazes de enfraquecer aquele que confia no Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza. Um dos versículos que eu mais tenho usado nesses dias, para me dirigir às pessoas, é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque as pessoas estão precisando. Nós precisamos dessa fortaleza. Então, o profeta já tinha essa esperança, essa certeza, essa convicção. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Por isso nós devemos glorificar esse Deus maravilhoso. Isaías capítulo 41, verso 10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então veja esse mesmo versículo na versão da linguagem de hoje, diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. A minha fortaleza é o Senhor. Não são as coisas que eu possuo, não são as pessoas que estão ao meu redor, não é o meu emprego, não é a minha família. A minha fortaleza é o Senhor. Por isso que nós podemos dizer: tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. O Senhor é a nossa fortaleza. Veja, irmãos, que aqueles inimigos que estavam vindo para destruir a nação,
eles não afetaram o profeta. Por quê? Porque o Senhor é a sua fortaleza. Eu desafio você nesta manhã a pedir ao Senhor força para enfrentar esse novo ano. Me fortalece, Senhor. Senhor, a minha fé está meio vacilante. Senhor, a minha fé está meio fraca. Senhor, eu ando meio cambaleando. Senhor, me fortalece. E como já diz o velho ditado, né? É mais sábio prevenir do que remediar. É mais sábio prevenir. E como é que nós vamos nos prevenir? Primeiro, nossa alegria está no nosso Deus. Em segundo lugar, o nosso Deus é a nossa fortaleza. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Por quê? Ele vai fortalecer a sua fé. Se a sua fé está meio fraquinha, está meio débil, clame ao Senhor. Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Então, queridos, quem é fortalecido pelo Senhor, está pronto a enfrentar as inseguranças que esse mundo e os homens têm oferecido para a gente. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer, olha, principalmente nossos políticos, né? Se vocês me elegerem, vai acontecer isso, isso não acontece nada. Aí você fala, e agora? Perdi meu voto. Saí de casa, fui lá, enfrentei uma fila, muitas vezes enfrentei o mau humor de pessoas que estavam na fila na minha frente. E agora? Então, queridos, quando o Senhor nos fortalece, nós vamos estar preparados para isso. Você vai dizer, isso é coisa desse mundo. E eu não sou desse mundo. Estou caminhando para a minha pátria. Não vou ter essas inseguranças que esse mundo coloca diante de nós. Qual é a primeira lição que o profeta me ensina? Ensina você também? Qual é a primeira lição? A minha alegria é o meu Deus. Você pode falar de boca cheia, tá? Não precisa falar assim com medo, não, que o diabo vai rir de você. Você tem que falar de boca cheia. A minha alegria é meu Deus. Fala para ele isso. A hora que ele sussurrar alguma coisa no seu ouvido, fala para ele, a minha alegria é meu Deus. Portanto, fora daqui. E a segunda lição que nós aprendemos com ele, que ele nos ensina, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Tudo posso em Cristo Jesus, que me fortalece. Portanto, se a sua fé está assim meio abalada por qualquer acontecimento que tenha acontecido, que tenha envolvido a sua vida, fala, Senhor Jesus, fortalece minha fé. Pedro falou, Senhor, aumenta a nossa fé. Não há vergonha alguma nós pedimos isso ao Senhor. Não há demérito algum nós pedimos isso ao Senhor. Fortalece a minha fé. E a terceira lição, queridos, que nós aprendemos, que o profeta nos ensina, é que o Senhor coloca a minha vida acima da insegurança desse novo ano. Glória a Deus por isso. O Senhor coloca a minha vida, aonde? Acima. Veja assim, verso 19, a segunda parte. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente faz andar por cima, num lugar elevado. Esse é o nosso Deus. Por isso que você pode dizer de boca cheia, minha alegria é o meu Deus. Porque o meu Deus é quem me fortalece, e o meu Deus é quem coloca a minha vida acima da insegurança deste novo ano. Então, queridos, nós somos habilitados por Ele para enfrentar as dificuldades do amanhã. E qual a habilidade que Ele dá? Ele diz assim, Ele me dá os meus pés a ligeireza da corça. Ou seja, você vai caminhar em lugares difíceis, você vai passar por adversidades,
Mas você vai caminhar com segurança, porque é o Senhor quem está te dando segurança. Ele quem está fortalecendo o seu pé, para você caminhar com segurança. Então o profeta se vê habilitado. Assim como a costa salta as montanhas, mais altas, mais íngremes, Deus faz você e eu saltarmos sobre os problemas difíceis. Deus faz. Por quê? Que Ele fortalece os meus pés como da costa. E Ele me faz andar altaneiramente, diz o texto. E o Senhor Jesus, então, se dirigindo aos seus discípulos, Ele dá para eles uma lição extraordinária. Ele olhando os discípulos cheios de preocupação, cheios de insegurança, e diz assim, Mateus capítulo 6, verso 26, diz assim: observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que você não vale mais do que as aves? A gente gosta muito de falar isso para os outros. Às vezes a gente não vive isso. Fala, Senhor, o que vai ser de mim, Senhor? Uma vez o Senhor me deu uma lição tremenda sobre esse cuidado dele com a minha vida. Parece que a gente não aprende, né? Mesmo com o cabelo branco, a gente não aprende. Eu tive uma decepção muito grande no ministério, porque a gente estava pregando o avivamento e o grupo foi contra, que a gente era pentecostal, estava trazendo pentecostalismo para dentro da igreja presbiteriana, e começou uma grande perseguição. E no momento dessa perseguição, alguém tinha de ser culpado, e o culpado, eles me colocaram como culpado, né? Eu era o culpado. E um dia eu acordei assim tão triste com isso, que eu fui à procura de um colega, para me abrir com ele, para abrir o coração. Quando eu cheguei na igreja, onde ele era pastor, contactei com a secretária, ela simplesmente falou: ele não pode te receber. Eu sabia se não pode o que significava, ele estava com medo. Se alguém ia falar, o pastor Camargo esteve lá com ele, então ele também está no meio. E eu voltei para casa muito triste, irmãos, uma decepção muito grande. Voltei para casa com o coração doendo. Eu cheguei em casa muito triste. E eu falei com a Celi, você sai com as meninas eram pequenas ainda, você vai na pracinha, que eu quero ficar sozinho. Eu preciso ficar sozinho. Eu entrei para o quarto, fechei a porta, fechei a janela, porque meu vizinho era um presbítero, um homem de oração. Falei, não, meu presbítero não pode ouvir eu chorando, né? E ele ficava debaixo de um pé de manga lendo a Bíblia, ele era aposentado, né? E então eu entrei para o quarto e chorei. Disse: Senhor, que situação que eu estou? O Senhor sabe a intenção do meu coração. Sabe o que o Senhor falou comigo? Ele me deu uma vara, deu uma varada. Falou: você confia em homens. Você não deve confiar em homens. Os homens são falhos. Você precisa confiar em mim. Eu ouvi o Espírito Santo falar isso no meu ouvido. Aquilo foi um couro, foi uma surra que eu levei. Falei: não, o Senhor tem razão, eu estou errado mesmo. Eu que sou fraco mesmo, o Senhor me perdoa. E houve uma mudança muito grande no meu ministério a partir dessa experiência com Deus. Então, queridos, o Senhor nos faz andar altaneiramente. Nós temos à nossa disposição os bens mais preciosos e o bem mais precioso que é Jesus Cristo, que é o nosso maior tesouro. E esse tesouro ninguém pode destruir. A salvação que você tem no seu coração, garantida pelo sangue precioso do Senhor Jesus, ninguém pode tirar do seu coração. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então esse é o nosso maior tesouro, o nosso bem mais precioso, que ninguém pode destruir. Que muitas vezes o inimigo tenta lançar dúvidas na sua mente, porque ele sabe que que ele não pode destruir essa certeza que você tem dentro do seu coração.
nem as dificuldades podem tirar de nós esse grande tesouro. O Senhor me coloca sobre os problemas e nunca debaixo dos problemas. Ah, coitadinho de mim. Não, não é esse o seu lugar. O Senhor me faz andar altaneiramente. E eu encerro a mensagem dizendo que devemos ter uma mudança no nosso coração para esse novo ano e ver o nosso futuro com os olhos de Deus. Não com os nossos olhos limitados, falhos, imperfeitos, mas ver com os olhos de Deus. Vamos recordar para a gente encerrar? Então, como é que eu vou triunfar sobre a insegurança desse novo ano? De que maneira? Primeiro, não gostei, está muito fraco. A minha alegria? Eu falei, fala com a boca cheia, para o inimigo ouvir isso de você. E ele vê que você tem firmeza mesmo. Você não está vacilando, né? Segundo lugar, o Senhor é a minha fortaleza. Tudo posso? E se você quiser colocar Cristo Jesus aí, não é heresia nenhuma não, tá? Eu gosto de colocar, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Porque a palavra naquele é Jesus, né? Falando sobre Jesus. E em terceiro lugar, Ele me faz altaneiramente, sobre. Ele coloca você sobre. Você não está lá embaixo. Você não está debaixo do pé de ninguém, não. Ninguém está pisando em você. Porque o Senhor Deus faz você andar. Ele faz, não é você que pode andar. Porque aí a palavra altaneiro se torna orgulhoso, vaidoso, né? Mas não é isso, não. É você estar por cima porque o Senhor te coloca lá. Ele faz isso conosco. Uma vez alguém perguntou para um equilibrista, né, que andava na corda bamba de um lado para o outro, eu falei, qual o segredo que você não cai? Será que é esse calçado que você está usando, essa sapatilha especial? Será que é a corda que você está andando, que é uma corda especial? Ele falou, não. O segredo é a questão de foco. A hora que eu começo a caminhar, eu estou olhando lá onde eu vou chegar. Não estou preocupado com o buraco lá, se está ventando. Não estou preocupado se é muito fundo o abismo, eu vou passar em cima. Estou preocupado é lá, em chegar lá. No meu foco. E o que é foco? Então, foco é a visão de um objetivo bem definido. Eu encerro dizendo, foque em Deus. Que seu foco seja o Deus Todo-Poderoso. Não se deixe levar pelo medo da altura. Não se deixe levar pelos ventos que soprarão. Talvez vai bater uma tempestade na sua vida. Mas não se deixe ficar com medo por causa disso. Mas foque em Deus. Foque em Deus. Olhe para Ele. Porque Ele é o Deus, diz o profeta, da minha salvação. Que Deus trabalhe, queridos, nossas vidas, e que Ele fortaleça o nosso coração, e que nós possamos passar por cima dos problemas desse novo ano, para a glória dEle. Por que nós vamos fazer isto? Eu quero ouvir de novo. Por que eu vou fazer isto? Porque a minha alegria está fraco. Eu sei que vocês não almoçaram ainda, né? E alguns nem tomaram café, né? Porque a minha alegria é o meu Deus. Eu disse sempre, fala isso para o diabo. A hora que você vê ele pintando perto de você com qualquer artimanha, fala para ele. A minha alegria é meu Deus. Em segundo lugar, Deus é a minha fortaleza. Tudo posso? Aquele que me fortalece. Em terceiro lugar, aonde que Ele nos coloca? Acima. Assim você não é capacho de ninguém. Hoje em dia não existe capacho mais, né? Capacho era um tapete que você chegava com um pé sujo de lama e limpava nele para poder entrar na casa, né? Para não sujar o pé. Não sujar a casa, que estava bem limpinha, que a dona de casa limpou, né? Mas o Senhor te faz andar por cima. Porque Ele é o Deus da sua alegria.
porque Ele é quem te fortalece. Vamos orar? Se você quer colocar alguma coisa diante de Deus um instante, coloque em pé no seu lugar. Não precisa falar o que você vai colocar, só o Senhor sabe. É só você, Ele e você. Fala para ele: Senhor, eu estou colocando isso aqui agora diante do Senhor, nesse momento. Pai querido, louvado seja o teu nome, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela vida do profeta Abacuque, que o Senhor usou no passado, continua a usar até hoje, como instrumento do teu Espírito para trabalhar nossas vidas. Pai, o Senhor conhece os irmãos que se colocaram em pé nesse instante, talvez outros não se colocaram, mas também estão colocando diante do Senhor a sua insegurança, o motivo da sua insegurança. Pai, que esses queridos levem no coração aquilo que a tua palavra nos ensinou nesta manhã. A minha alegria é o meu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece, Pai, é o Senhor Jesus Cristo. E também o Senhor nos faz andar altaneiramente. O Senhor nos fortalece os pés para andar. Pai, que isso seja uma realidade na nossa vida. Não apenas aqui enquanto estamos dentro desse santuário louvando o nome do Senhor. Mas principalmente a hora que colocarmos o pé fora daqui. Pai, que o inimigo não tenha qualquer influência na nossa vida. Que a nossa vida foi comprada pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Pai, pela nossa escola dominical, te agradeço pelo nosso culto, e quero te agradecer também pelo culto da tarde, que estaremos aqui, o culto vespertino. Com certeza o Senhor vai usar, reverendo Silas, na pregação da palavra, para falar mais uma vez ao nosso coração. Pai, quero orar também pelo nosso pastor, que está em gozo de férias. Pai, restaura a saúde do teu servo, que não estava bem quando viajou, e que ele volte com a saúde restaurada, para continuar na obra do Senhor. Te adoro, Pai, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém.